Amados, semana passada, quem esteve aqui, o Senhor nos trouxe uma palavra. Quem lembra sobre o que era? Tá bom, vou ajudar. O poder de Deus. O Senhor nos trouxe uma direção para que porque o Senhor nos ama, o Senhor não quer ver os seus filhos se machucando, né? Eu não posso, com certeza o Diogo e a Lê não vão colocar o Felipe para falar assim: olha Felipe, você precisa trabalhar, tem que ajudar os papais, papai e a mamãe, então a partir de manhã você vai lá no Ceasa descarregar saco de batata de 50, 60 quilos. Certamente eles não farão isso. E muitas vezes nós temos entrado em algumas coisas que Deus sequer nos mandou entrar, porque Deus, Ele conhece as nossas limitações. Semana passada a gente viu um pouco disso, para que a palavra que o Senhor diz lá em Atos 1:8, não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, eu não posso vir aqui ministrar, seja cantando, tocando bateria, tocando teclado, guitarra, não posso vir aqui pregar, não posso ficar ali na porta, eu não posso levar uma cesta básica, eu não posso orar por alguém se eu não me revestir de poder. Porque, meu irmão, minha irmã, eu sempre digo isso, a Bíblia é muito clara, ela diz que nenhum mal do inimigo poderá nos atingir, mas isso não é por causa de nós, é por causa daquele que está em nós, o Espírito Santo de Deus. Meu irmão e minha irmã, pastor não é respeitado pelo diabo, presbítero, diácono, apóstolo, profeta, semideus, não é respeitado pelo diabo e pelos seus anjos caídos. Eles respeitam somente um, que é o Espírito Santo de Deus, e diante desse eles têm que se dobrar. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, os demônios têm que se dobrar, as doenças têm que se dobrar, as desgraças, as situações, os percalços têm que se dobrar, e nós não podemos esquecer disso. Amém? Porque isso é promessa do Senhor. Mas muitas vezes nós estamos encarando as coisas, e eu creio que o Senhor semana passada foi essa palavra sobre revestidos do poder, e hoje o Senhor quer nos trazer uma palavra numa sequência, porque o Senhor está querendo nos preparar para que nós enfrentemos as lutas que nós temos enfrentado, para que nós entendamos porque muitas vezes nós mais apanhamos do que batemos, porque muitas vezes na batalha que nós enfrentamos nós não somos vencedores, e não é porque não é a vontade de Deus. Tira isso da sua cabeça. Muitas vezes eu ouço pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que amam a Deus, que conhecem o Senhor, mas que, como a Bíblia diz, por falta de entendimento o meu povo perece. Muitas vezes acha assim: se for da vontade de Deus. Peraí, a vontade de Deus já está escrita. Eu não posso dizer: Senhor, se é tua vontade que o Senhor me cure, Senhor, se é a tua vontade que o Senhor restaure o meu casamento, se é da tua vontade que eu tenha um bom emprego, se é da tua vontade que os meus filhos estejam em obediência debaixo da minha casa, guardados, longe das drogas, longe da prostituição, longe de tantas coisas. Senhor, se for da tua vontade que os meus pais, que os meus filhos, que os meus irmãos se convertam, amado, já está escrito. Jesus disse que essa é a vontade dele. Mas muitas vezes nós não estamos obtendo vitória, porque nós não estamos guardando princípios básicos. O primeiro, o poder de Deus, como nós falamos na semana passada. E hoje nós vamos ver um texto, ainda não vamos para ele. Esse não é o texto central, mas eu quero ler aqui Tiago 1:27. Deixa eu abrir aqui que está mais fácil. Não é ainda a palavra de hoje, mas só para nós nos localizarmos. Tiago 1:27 diz assim: a religião pura, fala-se tanto de religião, qual é a religião correta? Existem tantas igrejas, existem tantas denominações, tantas diferenças, e as pessoas usam muito isso para criticar, mas o Senhor vem e diz: a religião pura, sem mácula, para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Ou seja, órfão e viúva não é somente aquele que perdeu o marido, somente aquele que perdeu os pais. Muitas vezes nós estamos órfãos e viúvos, ou viúvas, diante de situações. Então a primeira coisa que a Bíblia fala aqui é que amparar o próximo. Mas a palavra não é sobre isso nessa noite, já preguei sobre isso outras vezes.
Mas o Senhor fala aqui: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E muitas vezes nós deveríamos fazer isso. Se não estamos fazendo, vamos começar a fazer. Mas muitas vezes nós paramos nisso e achamos que isso é o suficiente, que porque nós visitamos os órfãos e as viúvas, amparamos as pessoas, damos socorro, está tudo certo. Mas a Bíblia fala aqui, ela continua: a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Nós tivemos um estudo aqui um tempo atrás, o primeiro estudo que nós tivemos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Mas fala assim: amarás também o teu próximo como a ti mesmo. 3 linhas: Deus, amar o próximo e amar a si. Muitas vezes nós estamos tão focados em algumas coisas que nós esquecemos desse final aqui, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. E a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. É muito interessante. Hoje nós, com a graça de Deus, não vivemos num contexto de guerra, mas se você já leu um pouquinho do Velho Testamento, você vai ver algumas guerras que Israel enfrentou. E é interessante que quando um povo sai para a guerra, ele jamais sai para a guerra e deixa os seus muros desprotegidos, jamais deixa a sua cidade desamparada. O que adianta um exército se preparar militarmente de uma forma muito poderosa para invadir um outro lugar, e quando eles vão invadir aquele outro lugar, eles deixam as suas casas, as suas portas, os seus muros totalmente abertos, e quando o inimigo, um outro inimigo vem e bate a porta, ele vai ver que não existe nem porta. Muitas vezes nós agimos assim, nós estamos tentando resolver outras coisas, estamos tentando conquistar outras coisas, mas a nossa cidade, o nosso templo, nós não estamos guardados, como diz aqui: a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Eu estava vendo, eu às vezes fico vendo vídeo aleatório no YouTube, e eu vi uma palhaçada lá com uma empresa de automobilismo fez. Ela fez uma propaganda. Ela disse que ia guardar um carro em 2012. É isso aí. Que ela ia guardar um carro em 2013, ia abrir só 2012, ia abrir em 2032. E essa empresa, para resumir, ela nunca montou a fábrica no Brasil, mas ela colocou um carro lá embaixo de esqueci como é que chama ali, uma urna gigante. E aí, como a empresa não abriu e tal, houve até um decreto do governo dizendo: olha, vai lá e tira aquele carro de lá, porque ele está no solo, pode contaminar. Quando abriu, tirou aquela tampa, aquilo era uma piscina de barro, só barro. E aí, na hora que eu olhei, eu falei: nossa, acabou o carro. Por quê? Porque aquele carro, se estivesse ali, eu já vou falar, ele não estava ali, eles tiraram, acho que no dia seguinte, só foi uma jogada de marketing. Mas se aquele carro estivesse naquele buraco, ele estaria totalmente contaminado, ele estaria totalmente enferrujado, já sujo, cheio de lama, sem condições nenhuma de uso. E muitas vezes nós somos assim, nós não estamos nos guardando, como a Bíblia diz aqui, incontaminados do mundo. E Deus está querendo nos revestir, Deus está querendo nos derramar poder dele, está querendo nos separar, nos guardar, porque, meu irmão e minha irmã, o nosso inimigo, a Bíblia diz que ele veio senão para roubar, matar e destruir. E eu fico impressionado, como eu disse no começo do culto, não é que aqui nós estamos totalmente guardados, mas eu fico impressionado de ver cadeiras vazias e saber que tem alguns irmãos que não estão aqui nessa noite. Alguns eu sei que tem motivo, mas outros simplesmente deixaram de estar aqui nessa noite por vontade própria, porque se esquecem que estão lidando com o inimigo, que a única intenção dele é matar, roubar e destruir. Mas vamos lá para o texto. Judas, não vou falar qual capítulo que é, livro de Judas, você vai ter que adivinhar, tá bom? Judas, versículo 20. O penúltimo livro antes do Apocalipse. Judas, qual capítulo que é? É um bom, hein, de Bíblia, vamos lá. Versículo 20. Aqui o Senhor, né, se a gente for ler desde o início, aqui não importa que todos sabem
não sei se não sabe, mas vai ficar sabendo hoje, esse Judas que escreveu não era um dos apóstolos, tá bom? Aquele que se enforcou. Os historiadores dizem que provavelmente, certamente, esse era irmão de Jesus. E ele, versículo 20, e ele diz assim, ele vem descrevendo, vem falando de como as pessoas do mundo, de como os anjos, né, caídos, e como as pessoas têm afrontado a Deus, e aí vem falando de toda a contaminação, de pessoas que não temem a Deus, e aí no versículo 20, ele passa um conselho para a igreja, ele diz assim, vós porém amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Só esses 2 versículos. Aqui, a semelhança do que nós lemos em Tiago, o Senhor vem com o mesmo conselho. Ele fala assim, guardai-vos no amor de Deus. É interessante que a Bíblia jamais ela vai esconder. Eu e minha esposa criamos 6 filhos. E é muito interessante que algumas coisas nós não queremos falar para os nossos filhos. Eu já falei isso, o Guilherme, acho que tinha 9 anos, ele me perguntou uma vez como ele nasceu. Ou pergunta, né? As crianças sempre querem saber isso. E aí eu falei, meu Deus, com 9 anos, como eu vou explicar esse menino? Mas eu expliquei. E foi algo muito engraçado que ele olhou para mim e falou assim, mas o pai não faz isso com a mãe, né? Eu falei, filho, é necessário, por isso você está aqui. Mas, muitas vezes nós escondemos as coisas dos nossos filhos, e alguns pais erram nisso, escondendo uma realidade, escondendo que existe um mundo onde eles sofrerão aflições, onde sofrerão tentações, tribulações, sendo que Deus nunca age assim. A Bíblia é interessante que ela mostra com muita clareza os defeitos, as falhas daqueles homens que foram chamados, que são chamados por nós de grandes homens e mulheres de Deus. Mas a Bíblia sempre deixa muito claro que todos eles tiveram defeitos, tiveram problemas, e aqui não é diferente. O capítulo 1 aqui do livro de Judas, ele vem falando de como o homem se corrompeu, de como o homem tem afrontado a Deus, de como o homem tem sido indiferente a Deus, de como o homem, muitas vezes quando eu falo o homem é o ser humano, de como isso acontece ainda hoje, de Deus ainda tem falado a vida de pessoas, e pessoas têm simplesmente ignorado o que Deus tem falado, tem achado que isso não se aplica a ela, que isso se aplica a outra pessoa, que isso não é para mim, isso é para o outro. Mas aí a mesma Bíblia vem e ela dá a receita, ela fala, vós porém amados, vós que estão ouvindo aqui nessa noite, vós que tem se preocupado com a vontade de Deus, que tem se preocupado em servir a Deus, que tem se preocupado em agradar a Deus, mesmo com as suas falhas, vós porém amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. Então a primeira coisa que o Senhor fala é, edifiquem-se vós, se edifiquem, sejam edificados na vossa fé. E amados, eu pergunto, a Bíblia diz que a fé, ela vem por uma oração? A fé vem por um passe santo? A fé vem porque eu toquei em alguém? Não, a fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. Quantas pessoas têm perdido a oportunidade de ouvir a palavra de Deus? Ah não, pastor, eu não fui no culto domingo, mas lá amanhã, lá em casa eu coloco um louvor. Amanhã em casa eu ouço a pregação do pastor lá, falando de tal. Isso é ótimo, eu passo o dia trabalhando e ouvindo. Minha esposa é testemunha, trabalhando em casa, ela vê. Fica ouvindo pregações, louvores, é ótimo isso. Mas amados, aqui a sua atenção está, ou deveria estar, totalmente a palavra. Esse é o momento, ou o momento em que eu paro em casa e começo a ler a Bíblia. Nós estamos tão relativizando as coisas que achamos que podemos ouvir a palavra de Deus e ao mesmo tempo pagar a conta no banco, que podemos ouvir a voz de Deus e ao mesmo tempo assistir uma série. Não, amados, é necessário que nós paramos e ouvimos o que Deus tem dito, ouvir a palavra de Deus, porque a fé, nós vamos ser revestidos, edificando-vos na vossa santíssima fé. E a nossa fé vai ser edificada quando nós pararmos e ouvirmos o que Deus tem falado. Quantas vezes nós passamos por dificuldades porque não temos ouvido o que Deus tem dito?
Deus tem usado pessoas, Deus tem enviado a palavra, Deus tem enviado situações, mas nós estamos tão cegos que não estamos ouvindo, por isso não somos edificados. E o conselho aqui que Judas dá é: guardai-vos no amor de Deus, edificando-vos na vossa fé santíssima. Meu irmão, minha irmã, não perca a oportunidade de ouvir o que Deus tem falado. Amém? Você pode até pensar, sei que vocês não pensam, mas o pastor só fala de, parece que vira o culto é tudo, parece que vira o culto é a solução dos problemas. Não, mas eu estou dizendo isso. Mas quando nós nos dispusermos, ou nos dispomos a estar num culto, seja num domingo, numa terça, num culto de estudo, nós estamos abertos. E aí se o pastor ou quem estiver pregando falhar, ia com ele, mas você está aberto a ouvir e a ouvir a palavra de Deus, e isso edificará a cada um de nós. Pare de perder as oportunidades. O que mais? No mesmo versículo 20, no versículo 21, guardai-vos no amor de Deus. E olha que interessante, nós começamos aqui com o livro de Tiago, onde nós lemos a mesma palavra que diz que a religião sem mácula é essa, e a si mesmo guardar-se incontaminado. E aqui Judas fala: guardai-vos. E como que nós vamos nos guardar de maneira incontaminada? Nós vamos nos guardar, está aqui a resposta: guardai-vos no amor de Deus. É o amor de Deus que nos guarda. Romanos 8,35, eu gosto demais aqui, eu vou até ler porque eu gosto demais, não tinha programado de ler, mas eu vou ler. Romanos 8, esse versículo é tremendo, esses versículos, esse capítulo todo, fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu, se eu fosse você, eu tinha aplaudido a Deus, porque Ele é maravilhoso. Aleluia! Judas está dizendo aqui: guardai-vos no amor de Deus. Ou seja, esse amor que está escrito em Romanos 8, 35 e diante, diz que nada pode nos separar, nada que seja externo, nem fome, nada, nem tribulação, nem angústia, nem espada. Mas é interessante que muitas vezes nós nos esquecemos do amor do Senhor. Nós não podemos esquecer que o que nos guarda é o amor de Deus. Amados, mesmo que nós tenhamos tudo que nos pertence seja tirado, o salmista Davi diz: ainda que se levante uma guerra contra mim, ainda que um exército se levante contra mim, não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo. Ou seja, o salmista está dizendo que mesmo que tudo que nós temos, mesmo que a nossa família, que os nossos bens, que os nossos recursos sejam tirados, nós estamos guardados no amor de Deus. E muitas vezes, quando nós passamos por dificuldades, quando passamos por tribulações, quando o medo vem e toma conta de nós, nós esquecemos do amor de Deus. E o Senhor está falando: se guarde nesse amor. Fique ali guardado, protegido, debaixo do amor de Deus. Guardai-vos no amor de Deus. E diz mais: esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. O Senhor está falando: esperem. Primeiro edificai-vos, depois guardai-vos, e depois esperai. Espere na misericórdia de Deus. Quantas vezes pessoas desistiram porque cansaram de esperar na misericórdia de Deus? Aguarde,
Meu irmão, minha irmã, não importa o que você está passando, não importa a dificuldade, pode ser a maior luta da sua vida, pode ser o maior momento, o momento mais difícil de decisão da sua vida, pode ser um lugar, o tempo que você tem olhado e falado assim: eu não tenho mais chão, eu não tenho mais um amparo, eu não tenho mais algo em que esperar. Espere no Senhor, na misericórdia. A Bíblia diz que o Senhor já derramou da sua misericórdia. As respostas do Senhor, elas virão. O socorro do Senhor virá. Espere no Senhor, espere na sua misericórdia. E para terminar aqui no versículo 20, eu pulei de propósito. Fala de edificar na vossa fé santíssima, mas aí fala assim: orando no Espírito Santo. E aqui está a chave de tudo isso. Como que nós vamos nos guardar no amor de Deus? Como que nós vamos nos edificar ouvindo a palavra? Como que nós vamos nos permanecer incontamináveis com o mundo? Meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui neste mundo, e eu pergunto para você: é fácil? Não. Nós estamos num mundo hoje onde as coisas estão tão acessíveis, onde as coisas estão tão patentes e visíveis, onde tudo está à nossa mão. Hoje nós temos um mundo à nossa mão. Hoje nós temos acesso a tudo. Como que nós vamos nos guardar? Aqui o escritor aqui, Judas, ele diz: guardai-vos no amor de Deus. Mas como? Como que nós vamos nos guardar? Como que nós vamos permanecer incontamináveis? Edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. E o que é orar no Espírito Santo? A Bíblia vai falar muito sobre oração. Orar em todo tempo, orar sem cessar. E nós às vezes entramos em crise, e eu volto a dizer, isso não é uma crítica, mas eu não consigo entender como alguém fala assim: pastor, coloca o nome de fulano de tal, ou meu nome na oração, e a pessoa não vem para orar junto. Amados, é uma questão simples de concordância. O Senhor Jesus disse: aquilo que ligardes na terra será ligado no céu. Não adianta eu falar para minha esposa: olha, vamos, por favor, ore por mim, e aí eu simplesmente viro as costas e ela vai orar por mim. É só ela. Não, tem que haver uma concordância. Ore por mim e comigo. Aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Mas voltando aqui, orando no Espírito. 1 Coríntios capítulo 14. E nessa noite eu quero, se você tem esse sofisma, eu quero que você deixe esse sofisma para trás. Sofisma é um pensamento que a gente vem repetindo, e não é uma verdade. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 14: como que nós vamos nos edificar? Orando no Espírito. Pastor, o que é orar no Espírito? É eu ficar abaixado orando aquela oração baixinha, que as pessoas dizem que é a oração do chama-gato. Já ouviram essa? Oração do chama-gato? Não! Ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4: o que fala em outra língua, perdão, irmãos, é o 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Aí vem algumas pessoas e falam: tá vendo? Orar em línguas não pode, não frutifica, porque está falando assim: olha, a minha mente fica infrutífera. E eu te pergunto: quem falou que a sua mente é boa? Quem falou que a minha mente produz algo de bom? O Senhor está dizendo: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Amados, se você não entendeu ainda nessa noite, o Espírito Santo está querendo resgatar em nós algo que nós esquecemos, que é a oração em línguas. Quero falar em línguas. A oração em língua é uma arma que o Senhor nos entregou para que nós sejamos edificados. Eu vou ler de novo: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Ou seja, às vezes eu estou orando e repetindo palavras bonitas. Eu não vou falar hoje só sobre oração em línguas. Eu sei que tem pessoas que não concordam, que acham que isso era algo lá para o passado, que acham que isso é desordem no meio da igreja. Mas se o seu pastor não deixa você orar em línguas na igreja, ore em casa. Mas aqui pode.
Porque orar em língua está dizendo aqui que eu oro de fato, a minha mente fica infrutífera. Mas eu pergunto de novo, quem falou que a minha mente pode produzir algo de bom? Muitas vezes a nossa mente está atrapalhando, muitas vezes a nossa mente está nos impedindo. Às vezes nós estamos orando: Senhor, me dá um emprego, mas me dá um emprego, Senhor, que eu não tenha que levantar cedo. Me dá um emprego, Senhor, que eu ganhe mais de 10 mil por mês. Senhor, me dá um emprego onde eu não tenho um chefe chato. Me dá um emprego que eu possa faltar de sexta-feira. E aí o Senhor fala: meu Deus, para, a sua mente está me atrapalhando. E aí você começa a orar em línguas, você nem sabe o que é. E aí o seu espírito começa a orar de fato. E aí Deus fala: agora eu entro. Agora eu entro e agora eu vou fazer. Agora eu entro e agora eu vou agir. Vou ler de novo, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. E aí, no versículo 4, diz assim: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Aí a gente fala: tá vendo lá, profetizar é melhor. Mas meu irmão, minha irmã, quem falou que eu e você não precisamos ser edificados? A Bíblia diz que nós somos o que do Senhor? Templo. O templo precisa ser edificado, sim ou não? Sim. O que fala, porque se eu orar em outra língua, estou lendo de novo errado. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Guardai-vos no amor de Deus, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, é uma arma que o Senhor nos deu. Às vezes nós não sabemos como orar, a Bíblia diz isso, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque muitas vezes nós não sabemos como orar. Os apóstolos andaram com Jesus 3 anos e meio, e eles chegam para Jesus e falam assim: Senhor, nos ensina a orar. Eles viram Jesus ressuscitar Lázaro, eles viram Jesus curar cegos, eles viram Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim, eles viram Jesus curar leprosos, eles viram Jesus fazer tantas coisas, e eles perguntam: Senhor, nos ensina a orar, porque nós não sabemos orar. E muitas vezes nós estamos querendo orar com a nossa mente, com o nosso entendimento, mas a Bíblia está dizendo aqui, porque o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Meu irmão, minha irmã, não saia de peito aberto. Muitas vezes nós estamos deixando de nos revestir, estamos enfrentando principados e potestades, demônios terríveis, mas não estamos edificados, não estamos guardados no amor de Deus, não estamos aguardando a misericórdia, não estamos orando no Espírito. É necessário que nós nos revestimos. Como eu disse no começo, eu não posso enfrentar uma guerra, eu não posso enfrentar uma batalha se eu estou deixando os meus muros todos abertos, todas as portas à vontade. E eu encerro com Marcos 16. Deixa eu pegar aqui, está separado já. Marcos 16, no versículo 17 e no 18. O Senhor Jesus está aqui se despedindo no livro de Marcos. É o último capítulo. Deixa eu ler aqui no papel. 16, no versículo 17, ele fala assim. Deixa eu ler o 16. Ele fala: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Mas aí ele traz uma palavra de encorajamento aos seus discípulos. Ele fala assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quais sinais, Senhor? Está aqui: em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amados, nós estamos muitas vezes querendo que os sinais nos acompanhem, que em nome de Jesus nós expulsemos demônios, que em nome de Jesus nós vamos colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, que em nome de Jesus nós poderemos beber algo mortífero, não uns doidos aí que a gente já viu no passado aí, que fazia de propósito, pegava veneno de cobra e bebia para mostrar. Não deu muito certo, viu? Já partiu.
Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo: se algo de mal foi colocado diante de você, sem que você saiba, isso não vai te fazer mal. Mas ele está falando aqui que estes sinais, quais sinais? De novo, em meu nome expelirão demônios e falarão em novas línguas. Meu irmão e minha irmã, eu não sei se você tem tido esse desejo no seu coração. Eu fiquei por 6 anos dentro de uma igreja, amava o Senhor, já tinha sido salvo, já havia sido lavado e regenerado, mas sem entender que isso era algo para mim, que isso era algo que o Senhor tinha para mim. Falar em novas línguas, ser edificado. Aquele que fala em outras línguas, ora de fato.